Olá! Nesse vídeo quero te explicar de uma maneira bem profunda o conceito de luta ou fuga que mencionei nos vídeos anteriores e me aprofundar na ansiedade gerada pela amígdala. E se você não está entendendo isso, volte e assista ao vídeo anterior, os dois caminhos neuronais da ansiedade. Esse conceito que você aprenderá agora foi extraído do livro O Cérebro Ansioso, do Dr. Leandro Teles, da editora Alaúde. Podemos começar a entender o conceito do pacote de mudanças que antecede imediatamente o estresse, com um exemplo clássico e bem ilustrativo. Quero trazer esse exemplo de uma maneira bem didática. Então vamos lá. Viajar um pouco no tempo, imaginar o emblemático encontro do nosso ancestral humano com um leão. Lá está lá, o nosso ancestral, tranquilo, de boa, caminhando pela selva subsaariana, com sua barba por fazer, olhando a natureza e buscando algum animalzinho indefeso que possa servir de alimento para sua família da caverna. De repente, pula do meio do mato um grande leão, daqueles bem selvagens mesmos, comedor de mamíferos desavisados. Observação. Dizem que, na verdade, as leoas é que são mais agressivas e caçam mais. E as fazem, geralmente, em grupo. Mas nosso exemplo fica mais interessante assim, com um assustador leão de Juba, com o contato frontal olho no olho. Na cabeça do nosso ancestral ocorre uma mudança drástica. O modo caçador destemido dará lugar ao modo caça assustada, lutando pela sobrevivência. Nesse caso, o medo fisiológico é proporcional ao risco, e a resposta tem que ser rápida, enfática e intensa, para resolver essa situação. Ao longo de um extenso processo de seleção natural, nosso corpo desenvolveu um mecanismo de tentativa de sobrevivência. Um conjunto de mudanças agudas mediadas pela adrenalina e pela ativação do sistema conhecido como simpático, que desliga tudo no corpo, que é irrelevante para uma situação aguda, e ativa tudo o que é necessário para os próximos minutos de luta pela vida. Pausa na seguinte imagem. Nosso ancestral e o leão, frente a frente. Imagine aquele giro de 360 graus na cena. Bom, agora vamos focar nas mudanças físicas, psíquicas e cognitivas que a situação ocasiona. As mudanças físicas são os batimentos cardíacos mais fortes e acelerados. Chamamos esse efeito de taquicardia, um jeito rápido de fazer o sangue circular mais intensamente e irrigar o corpo todo. Isso serve para nos preparar para correr ou nos atracarmos com o leão. Respiração rápida e mais superficial. É uma tentativa de oxigenar melhor o sangue no instante de tensão. O aumento da pressão arterial. Isso acontece para garantir uma adequada perfusão nos órgãos nobres, principalmente o cérebro, decisivo nas escolhas de vida ou morte. Direcionamento do sangue para os músculos. Não existe resposta objetiva sem contração muscular. Contraímos nossas fibras musculares o tempo todo, com o intuito de mover as articulações para desempenhar qualquer tipo de movimento. Seja para escrever um poema, derrubar uma árvore, seja para dar um tiro que inicia uma guerra mundial. Para o ancestral do nosso exemplo, nunca os músculos foram tão importantes. Por isso, eles tendem a ficar mais tensos e irrigados, esperando a decisão da conduta. Pupilas dilatadas. Os olhos perdem visão de detalhes, mas a visão periférica fica aguçada, ganhando em amplitude para visualizar melhor as rotas de fuga ou ameaças periféricas. Pelos eriçados. Alguns acreditam que essa resposta seja um resquício de antecessores biológicos mais peludos como os primatas. Possivelmente, essa reação corporal os fazia parecer maiores e mais assustadores, facilitando a defesa. Outras reações. A manutenção da respiração rápida e superficial por muito tempo pode provocar formigamentos e tonturas. O direcionamento do sangue para os músculos pode fazer a pele ficar mais pálida e eventualmente mais fria. As funções intestinais, sexuais e urinárias são geralmente interrompidas, com eventuais variações. Aqui está a base de muitos sintomas que os ansiosos conhecem muito bem. Diante de um risco,
o cérebro dispara um alarme, vindo de uma região cerebral específica, chamada de amígdala, onde eu citei muito no vídeo anterior, que aciona diversas mudanças físicas, emocionais e comportamentais. O cérebro precisa convocar rapidamente vários órgãos e tecidos para uma situação de urgência, com necessidade de uma resposta rápida e vigorosa. É interessante notar que o sistema funciona em série e tem um limiar de ocorrência. O cérebro percebe um risco baseado em seus sensores, seus instintos e sua memória. Por exemplo, lugares escuros, com sons de rangidos, de portas e vultos passando pelos cantos, nos dão medo. O medo me prepara para lutar ou para fugir. E esse medo se baseia em experiências prévias e em critérios instintivos da espécie. Não precisamos ensinar ninguém a ter medo de altura, ou de animais selvagens, ou de sustos intimidantes. Esses são medos quase que universais, e já vêm de fábrica. E tudo isso é disparado pela amígdala. Quando a amígdala está desregulada pelo excesso de ansiedade gerada pelo córtex cerebral, aquela ansiedade proveniente de pensamentos, acabam disparando um sensor de luta ou fuga, ou seja, desregula esse sensor. E o sujeito, por estar em um ambiente que não justifica esse disparo, como exemplo, num churrasco, num shopping, numa festa, ou andando de carro, logo pensa em estar sofrendo de um infarto ou um derrame. Entender o mecanismo de luta e fuga do nosso corpo e mente faz total diferença. E cada vez mais temos a possibilidade de tomar a melhor decisão de como controlar a ansiedade. E aí, gostou desse vídeo? Te encontro no próximo para falarmos sobre os traumas. Até logo!